Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma grande artista dos bastidores do teatro, a iluminadora Jean Rosenthal. Eugênia Rosenthal, artisticamente conhecida como Jean Rosenthal, nasceu na cidade de Nova York em 16 de março de 1912. Ela era filha de médicos, sendo a sua mãe Pauline uma psiquiatra e o pai Maurice um otorrinolaringologista. Depois de estudar atuação e dança no Neighborhood Playhouse entre os anos de 1929 e 1930, ela se torna assistente técnica de Martha Graham, que era membro do corpo docente da escola na época. Este foi o início de uma grande associação entre Jean com a bailarina e coreógrafa Martha Graham e sua companhia de dança. Entre 1936 e 1969, ela desenhou a iluminação de 53 danças do seu repertório. Ela voltou ao Neighborhood Playhouse como palestrante e consultora de produção durante as temporadas de 1937 e 38 e 1940-41. Jean Rosenthal é considerada uma das pioneiras no design de iluminação teatral, emergindo como uma especialista em um momento em que a iluminação geralmente era feita por cenógrafos ou eletricistas. Foi durante os seus 33 anos de carreira que os designers de luz ganharam seu devido reconhecimento como membros da equipe de produção técnica. Durante os seus 3 anos na Universidade de Yale, entre 1930 e 33, ela estudou História do Teatro com George Pierce Baker, cenografia com Donald Oehlenschläger, figurino com Frank Bevan e iluminação com o grande Stanley McCandless. Na primavera de 1933, ela deixa Yale e vai para Nova York, onde ela ingressa em um dos teatros federais da WPA. Como curiosidade, a WPA, Works Progress Administration, foi uma espécie de agência do governo americano no período da Grande Depressão, entre 1935 e 39, para gerar empregos. Aqui no caso, no campo das artes e entretenimento, por meio do FTP, o Federal Project Theater. Ele foi criado pelo presidente Franklin Roosevelt como parte integrante do grupo de propostas de recuperação econômica americana que compunham o New Deal. Em 1935, ela se torna assistente técnica no FTP 891, onde John Husman era o produtor, Orson Welles o diretor, Nat Carson o designer de cena e Abe Feeder o designer de iluminação. Assim, de maneira natural, Jean foi galgando posições dentro dos teatros em que atuava, e quando Husman se licenciou do FTP em 36 para produzir Hamlet com o ator Leslie Howard, ele trouxe Rosenthal como a sua segunda assistente da gerência de palco. Quando a pessoa responsável por implantar o sistema de iluminação adoeceu, Rosenthal torna-se diretora técnica elétrica, acumulando assim com as suas funções de segunda assistente. Este é, talvez, o seu primeiro crédito na iluminação. Em 1937, ela se junta novamente a John Husman e Orson Welles como gerente de produção e iluminação do Mercury Theatre Company. Embora acreditada como gerente, acredita-se que ela possa ter desenhado a iluminação de 8 produções encenadas pela empresa. Quando a Mercury Theatre se mudou para Hollywood para produzir Cidadão Kane em 1941 para a RKO Pictures, Rosenthal permanece em Nova York e abre a sua loja de suprimentos para teatro, a Theatre Production Service. Por meio desta loja, ela oferece um serviço de criação ou concepção de luz e fornecimento de materiais. Em 1958, ela criou a Jean Rosenthal Associates, uma empresa de consultoria teatral que se envolve em pelo menos 30 projetos arquitetônicos, incluindo o Guthrie Theatre em Minneapolis, o American Shakespeare Festival em Connecticut, a Juilliard School of Music em Nova York e o pavilhão Dorothy Chandler Music Center em Los Angeles. Durante toda a sua carreira, ela projetou a iluminação para mais de 300 produções. Seus créditos na Broadway incluem West Side Story, em 1957, The Sound of Music e Take Me Along, em 1959, Barefoot in the Park, em 63, Hello Dolly e Fiddler on the Roof,
em 1964, The Odd Couple 65, Cabaré em 66, Ragtime em 68, entre muitas outras produções. Jim Rosenthal acreditava que seu trabalho mais artístico foi realizado no teatro institucional, com o repertório de dança, ópera e drama do New York City Ballet, a Martha Graham Dance Company, o American Ballet Theatre, a New York City Opera, a Dallas Civic Opera e o American Shakespeare Festival. Esses teatros institucionais deram a ela mais tempo para a experimentação do que era possível em palcos com uma proposta mais comercial, como aqueles da Broadway. Ela descreveu a iluminação da Broadway como uma tentativa de fazer o ator parecer como uma joia. E ela conseguiu isso, cercando o artista com muita luz, muitas vezes criando a impressão de contraste, adicionando tonalidades coloridas. Além destas, suas contribuições para a iluminação foi o uso da luz lateral e da luz cruzada em diagonal, até hoje bastante utilizado no campo da dança, e o conceito de padronização da linguagem na iluminação cênica. Além de seus inúmeros projetos de iluminação, ela ainda criou cenários para 3 shows da Broadway: o Conquering Hero, em 1961, The Beast in Me, em 1963, e o On an Open Roof, também em 63, além de escrever vários artigos sobre iluminação e produção técnica para revistas como Theatre Arts, Opera News, Musical America e Impulse. No final dos anos 1950, Jim Rosenthal começou a desenvolver planos para um livro sobre design de iluminação, que ela editaria quando tivesse tempo e que seria editado pela escritora Lil Wertenbaker e ilustrado por sua assistente Marion Kinsella. Durante o início dos anos 60, Jim era constantemente procurada para novos trabalhos, portanto, houve pouco progresso neste livro. Em 1968, ela foi diagnosticada com câncer e durante a sua longa permanência no hospital, ela finalmente conseguiu ditar o material que se tornaria a base do seu legado final. O livro The Magic of the Light foi publicado póstumamente em 1972 e há muito tempo está esgotado. Ele é considerado uma preciosidade e, quando encontrado, ele é bastante caro. Vários dos designs que ela criou há 40 anos atrás para o New York City Ballet ainda estão no repertório da empresa. Os seus enredos foram adaptados às mudanças no equipamento e nas expectativas de público, mas seguem os conceitos como originais. Os programas também ainda carregam o crédito Iluminação de Jim Rosenthal. Infelizmente, Jim foi vencida pelo câncer aos 57 anos em 1º de maio de 1969, 10 dias após assistir à abertura do seu último trabalho criativo, Martha Graham Archaic Hours. O último show da Broadway a levar o seu crédito foi Fiddler on the Roof, que encerrou a sua apresentação de número 3242 em 2 de julho de 1972, 3 anos após a sua morte. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se for assim, curtam, comentem e compartilhem. E não se esqueçam também de acompanhar os nossos outros vídeos aqui no canal. Como a gente também sempre ressalta, os nossos vídeos são apenas referências de assuntos muito extensos das artes cênicas. Então, dessa forma, ele não substitui a sua leitura e nem a sua pesquisa mais aprofundada. Então a gente fica por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!